Olá, boa tarde, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada então do podcast. Antes aqui de começar o tema, como habitual, bem a parte do marketing e estratégia, que é, por favor, partilhem, subscrevam, comentem, mandem isto para aquelas amigas que precisam aqui de um up. Nós já estamos no quarto episódio desta segunda temporada. Estamos aqui a falar muito de intuição, de propósito, de espiritualidade, e hoje não vai ser exceção. Vamos aqui a falar de como criar um negócio com propósito, e nada melhor do que a Liliana para nos ajudar nisto, e eu aqui também com algumas bases, embora eu seja um bocadinho mais pequenina ainda, mas estamos aqui para vos ajudar. Então vou pedir aqui à Liliana, então, para começar aqui a falar dos primeiros passos para criar um negócio com propósito. Olá, muito boa tarde a todas e a todos os que nos estão a ver. Eu espero que vocês estejam todos bem. Olha, estamos a finalizar o mês, não é? O mês que escolhemos falar sobre intuição. É engraçado porque foi um mês com vibração 6, não é? É muito dedicado ao outro e acho que isto tem assim um toque disso. Não foi, aliás, os temas foram falados muito antes de nós até se calhar fazer o cálculo, nós fazemos o cálculo, mas esquecemos, e então é engraçado. E queria dizer que, até posso começar por aí, tu começaste a dizer que é melhor para falar sobre isto do que a Liliana, e eu ainda estou muito pequenina. Acredita que é preciso pessoas como tu nos podcasts assim, porque às vezes nós já estamos tão no flow, tão naquela coisa, e já estamos a pensar bem lá em cima, e as questões que eram lá do início, que são muito importantes para a base, às vezes ficam esquecidas. Então, nunca achem assim, às vezes até me dá aquela impressão de ainda sou pequenina e tipo, não é, tudo é importante, gente, é muito importante termos essas visões, por isso é ótimo termos aqui duas pessoas em patamares diferentes, com ambas igualdade, sabem, são igualmente importantes, ok? Tu ias dizer alguma coisa, acho eu, não sei. Sim, porque eu sou muito pequenina e realmente, antes de tu seres grande, já foste pequenina também, né? Embora se calhar já foi há muito longínquo também já foste. Mas quando eu disse isso era com o intuito de já tens bem mais bagagem que eu, e eu também posso falar daquilo que já passei, e do pouco que já passei, e daquilo que estou a passar, mas tu consegues dar aqui uma perspectiva mais a fundo. Sim, eu só queria lá estar salientar que todos os estágios são mesmo importantes e é muito bom termos aqui estas duas visões, sabes? Porque toda a gente pode tirar proveito disso e tu podes me chamar também lá atrás, porque há coisas que nós realmente sabemos e que são essenciais, e que, por exemplo, na mentoria eu gosto muito de trazer essas coisas lá do início, mas uma ou outra coisa que tu depois já estás tão automatizada, sabes? Naquela questão de ser automático, que depois realmente são importantes e nem te lembras. Às vezes nas minhas lives, por exemplo, eu trago muita gente às minhas lives e as pessoas às vezes pensam, que caridosa, está a ajudar, mas a questão é que vocês também me ajudam a mim. Há questões do tarot também, não é? Ou do negócio, como é que eu criei o meu negócio no tarot, etc. Que se calhar é aquela pessoa que está lá bem no início que me lembra, não, mas tu fizeste isto, então eu posso ajudar as outras pessoas acerca disso. Então, lá está. Nem é pelo que tu disseste, mas a forma que se calhar iriam entender, e era só para deixar aqui que é importante todos os estágios, e por isso é que nós também estamos sempre a dizer que todos os comentários são bem-vindos, não é? Que todas as questões são bem-vindas, porque é uma ajuda. Tu às vezes só consegues ajudar o outro. Às vezes, quantas vezes tu fizeste um post que falava sobre alguma coisa e não chegaste às pessoas, não tiveste muitos gostos, não tiveste muitos comentários, e outro, muito simples, e tiveste tipo, sei lá, 30 comentários. Porquê? Porque se calhar aquela linguagem estava mais fácil da pessoa entender, não é? Então vai muito aí. Claro que eu foquei-me aqui na dimensão do negócio de cada uma, mas é verdade que muito provavelmente, se calhar eu já te acrescentei coisas que, por muito que estejas evoluída no teu negócio, se calhar a minha ajuda foi fixe, e claro que evidentemente que a tua ajuda sempre foi fixe para mim em vários contextos, mas ainda bem que referes isso, porque o que eu quis dizer foi no contexto de negócio, mas que claro que temos que ter essa humildade de que
todos ajudam todos, independentemente da dimensão, da idade, do contexto, é verdade. Mas acredita que isto se calhar foi uma chapada na cara para algumas pessoas, então eu não estou aqui a dizer para parecer bonito, aliás, a Telma conhece-me e sabe que eu realmente acho muito isso, aliás, a Telma já teve propostas para trabalhar em parcerias e etc, em que eu lhe disse assim, ei, mas não te ponhas tão pequena, não vejas isso dessa forma, toda a gente vai ganhar, não é só tu que vais ganhar, não é? E as próprias lives, que claro que nós quando fazemos lives temos aqui o intuito de que sempre que nos foi incluído, nós queremos fazer um negócio com propósito de eu faço lives para levar alguma clareza aos outros, mas as lives também acabam por ser estratégias de marketing em que eu convido alguém, porque às vezes é mais confortante ter alguém com quem falar numa live de uma forma direta, mas claro que se tu conseguires acrescentar pessoas que estão do lado lá para ti e algumas pessoas irem de ti para outro lado, acontece. É marketing, mas também é propósito, porque há muitas estratégias que, do meu ponto de vista, nós já falámos disto, que eu se quero chegar longe tenho que fazer parcerias com alguém de topo. Pode ter um quê de verdade, mas não adianta nada tu fazeres uma live ou uma parceria com alguém de topo se o propósito dela não é igual ao teu. Não vai bater, não vai te acrescentar nada, porque não vai estar alinhada. Exatamente, aliás, a Telma sabe que foi-me sugerido enviar um e-mail lá, pipoca mais doce, tipo, nem faço ideia, já sei, já ouvi falar, não me julguem, tá? Mas eu não sigo contas assim, e eu não faço ideia o que é que a rapariga faz, então, não sei se é de maquilhagem ou algo do género. É assim, a pipoca mais doce é um bocado estranho. Eu acho que ela é conhecida muito pela. Ela faz parte do Big Brother e ela é chamada como a senhora do comentário mordaz, porque ela utiliza muito o sarcasmo e a frieza. Mas ela inicialmente eu conheço a pipoca, eu tinha um blog e eu cheguei-me a cruzar nos corredores dos blogs com a pipoca há muitos anos atrás, e ela basicamente fazia comentários, críticas. Não só num contexto, mas em vários. Eu tão pouco sei dizer se ela começou pela moda, se começou pela maquiagem, mas acho que não foi nada disso. Lá está, mas por ela ser tão crítica, conseguiu ter visibilidade. Mas eu acho que no contexto português faz sentido tu, como terapeuta, coaching e mentora, fazeres uma parceria com ela? Não, porque são públicos completamente distintos. Ou seja, por isso é que como. E o que é que nós podemos ganhar aqui? Vocês podem ganhar uma carrada de seguidores, sem dúvida alguma, não é? Porque quando a pessoa faz, sei lá, uma live ou algo do género, as pessoas tendem em ir então seguir a outra pessoa. Mas vão ser seguidores fantasmas. E há uma frase que eu gosto muito, que ela já está muito batida, mas eu gosto, que é seguidores não pagam contas. Sim. Vocês E a podem maior ter lá parte 10 das mil, se pessoas. ninguém comprar. Sim, eu tenho muitos seguidores, quer dizer, muitos, não tenho milhões, mas tenho consciência que há pessoas que têm menos seguidores que eu e que vendem muito mais, que é o caso da Liliana. Porquê? Porque eu também, quando comecei o meu negócio, segui estratégias, porque eu não tinha uma mentora de negócios, segui estratégias que se calhar não eram tão significativas assim. E eu agora vejo que os seguidores estão a chegar pelas lives que eu faço, pelos grupos onde eu estou inserida. Ok, são pessoas que vêm de forma automática, não aqueles seguidores que eu fui atrás e que acabaram por me aceitar só porque sim, porque há pessoas que aceitam pessoas e está tudo bem. Exatamente, mas ficam ali, não comentam, não gostam, não... ou seja, para o algoritmo é péssimo porque de 3 mil seguidores, 10 veem aquilo que eu faço, 5 dão um gosto, 2 ou 3 comentam às vezes, então se esqueçam, porque a nível de algoritmo, claro que o algoritmo também não vamos por aí, porque o algoritmo também não é a coisa mais importante, mas é importante, ok? Sim, Ele é. sim, sim. E é como tu dizes, a nossa página de Instagram é como se fosse a nossa loja. E vocês estão a ver aquelas lojas no Porto, onde passam milhares de pessoas à porta, mas ninguém entra. É exatamente isso que é ter uma página de Instagram com 3 mil pessoas e só meia dúzia delas comprarem. É a mesma coisa que termos uma loja na Baixa, que toda a gente passa, toda a gente sabe que está ali, mas ninguém compra. Exato, até pode entrar uma vez por outra alguém, mas também não leva nada, não é? Tipo, e sei lá, em 100 um comprou, e isso é muito mau. Exatamente. Então não se foquem só nisso, não é? E aliás, eu quando
quando eu comecei a criar e quando eu ligava só a likes e a comentários e a ter as pessoas, tipo, eu queria era que as pessoas seguissem. Então, não importa se o amigo do meu namorado me vai seguir, o que importa é ter mais um seguidor. Não, porque ele nunca me vai comprar, então o que é que me interessa, não é? Exato. Aliás, eu há algum tempo tive uma atitude muito nobre que eu fui apagar seguidores. Pessoas que não tinham fotos, pessoas que eu nem sabia quem eram na vida, não é? Tipo, que apareceram lá, homens principalmente, porque o meu público é focado em mulheres. Eu tenho um ou outro homem, mas não, mesmo em terapia, mas não é. A Thelma aqui num episódio falou, lá está, que homens curam homens e mulheres curam mulheres. E eu por acaso não comentei, mas acho muito isso, achei essa analogia muito interessante, porque Sim, se quer um homem fazer uma leitura de tarot ou se quer um homem fazer uma leitura de mapa numerológico, claro que nós fazemos, mas há questões que só nós não vamos eles. conseguir, que nós não vamos conseguir entender. Porquê? Porque não é a energia que bate, ela complementa-se, a energia masculina e feminina complementa-se, e claro que se calhar para uma leitura de tarot eles precisam da nossa sensibilidade porque eles não a têm. Mas tipo, se for questões tipo do dia a dia, questões relacionadas com relacionamentos entre homem e mulher, nós não nos vamos conseguir dar uma perspectiva ampla e correta. Uhum. Por muita energia masculina que a gente tem. E assim, eu não conheço nenhum, mas eu já sei que há homens a curar o sagrado masculino e eu tipo faço-lhes uma vénia, porque é preciso. Rui Estrela, eu falei dele Lá nessa está, live. eu até vou seguir, que é para dar uma vista de olhos. É o marido da Inês Gaia. Ela trabalha ao feminino e ele trabalha ao masculino. Ali, Olha, isso sim é um casal com propósito. exatamente. Um casal que tipo, tem tudo para ir bem, tem o mesmo objetivo, ele provavelmente tem o sagrado masculino dele trabalhado, ela tem o feminino, e está ótimo. Exatamente. E, gente, acreditem que também eles têm discussões. Lembram-se daquele episódio passado que não estamos sempre felizes e tal? Eles também, tá? Não se deixem iludir. Mas aqui voltando então ao como criar o nosso negócio com propósito, nós temos aqui uma questão, isto surgiu muito porque a minha mentoria chama-se Mentoria com Propósito, não é? Então a Thelma disse assim, porque é que não vamos levar isto um bocado lá para o podcast? E porque eu com propósito? E este mês nós já temos vindo a desconstruir aqui algumas ideias e aqui queremos fazer exatamente o mesmo. Nós falámos também desta questão das estratégias e a intuição, não é? Porque ter um negócio nada mais é que planeamento, é estar muito na energia masculina, não é? Ter planeamentos, ter estratégias, criar novas coisas, criar novos serviços, criar novos produtos, ter uma escada de serviços e assim sucessivamente, não é? Ou escada de produtos, depende em que área que vocês trabalham, se existe um produto ou se existe então aqui o serviço. E aqui a questão é como é com propósito, porque nós começamos a utilizar todas as ferramentas. É como o marketing holístico, não é? Porque aquilo é holístico, porque nós utilizamos tudo o que nós temos a nosso favor. Ou seja, nós não vamos olhar só à estratégia de venda, ou ao funil de vendas, ou ao funil de conversão, mas sim também o que é que me diz a minha intuição. Ou, por exemplo, eu tenho um curso XPTO chamado Fórmula de Lançamento, do Eric Rocha, estamos a fazer propaganda gratuita, não somos pagas pelo Eric nem pelo Wendel, nós estamos sempre a falar deles, mas só somos fãs. Mas é prova viva que quando um produto é bom, a publicidade vai de boca em boca. Uhum. Exatamente, por isso falem de nós. Agora, aqui a questão está: existe esse curso, não é? Eu comprei, eu posso dizer aqui, paguei 1000 euros, gente, para ter o curso, tá bom? O curso são 40 horas. E o que é importante? É que nós não queiramos fazer tudo igual. Nós temos que seguir a lógica, sim. Nós temos que seguir os passos que lá diz, sim. Mas é melhor fazer imperfeito do que não fazer e depois ir aperfeiçoando. Porque eu não vou conseguir, nós já falámos disso também noutros episódios, não é? Eu não vou conseguir fazer, se calhar, enviar todos os e-mails a toda a hora e quando eu entro num lançamento, mas então envia 2 e-mails, dos 4 que são necessários, por exemplo. Ok? Tentem ajustar, tentem estar nas frentes todas, mas vão vendo, ok, então pelo menos uma eu tenho que fazer direito e depois a outra eu vou tentar ali distribuir. E lá está. Imaginem que no Fórmula diz nós temos que fazer lançamentos de 45 em 45 dias.
Mas se eu não tenho a dimensão, será que eu quero fazer de 45 em 45 dias? Sabem? Não estamos a falar aqui de 10 milhões que me seguem. Estamos a falar neste preciso momento, tu queres de futuro, eu já devo ter os 10 milhões, tá? Mas tu queres do presente. Eu tenho 1800 e qualquer coisa seguidores, então eu tenho que ajustar à minha realidade, não é? Eu não tenho uma equipa que trabalha tudo para mim. Eu estou agora a começar a ter equipa. Alguém que responde aos e-mails, alguns freelancers contratados para coisas específicas, ok? Então é diferente. Por isso também aqui mais uma coisa para criar um negócio. Eu não pensei que vocês vão ter logo no primeiro ano 300 pessoas a trabalhar para vocês. Nós falamos aqui muito, e por isso é que é com propósito, nós estamos a falar de coisas mais pessoais, gente, mais em que vocês são a marca, ok? O branding. Não existe aqui, se vocês forem para uma coisa como, sei lá, uma Zara, que é uma multinacional, isso é diferente. Se vocês querem criar uma multinacional, nem estejam aqui a perder o vosso tempo a ouvir-nos, porque não faz sentido algum, ok? Eu trabalho com negócios pequenos e médios no máximo. Grandes negócios, não. Se eu quero chegar um dia lá, sim, eu também quero ser uma multinacional, dar palestras em todo o mundo. Sempre foi o meu sonho, viajar e palestrar assim em vários países. Mas, por enquanto, de qualquer das formas, percebam, tem muito o eu lá, não é? Tem muito a minha cara. Quem vai? Eu vou palestrar lá. Sou eu e a equipa. Agora, se vocês querem ter um nome, lá está, a Zara. Quem é o dono da Zara? Eu não sei. Sabes? Ele próprio não deve querer ser conhecido, ponto. Não, provavelmente pessoas da moda sabem quem é, mas, por exemplo, eu não faço ideia, sei lá, da Pep Jeans. Percebem? Então, não é assim uma coisa em que a pessoa dá a cara e que é aquilo, não é? Aquilo existe uma marca e... Em que a imagem da marca não é a pessoa, mas sim o logotipo. Exatamente. Foi por isso que eu também nunca tive muita vontade de criar um logotipo, se calhar futuramente vai fazer-me sentido. Mas tipo, lá está, no nosso caso, a nossa imagem é o que nós somos. Por exemplo, voltamos aqui a fazer publicidade. O Érico e o Wendel. A imagem de marca deles são eles próprios. E eles, quando começaram sozinhos. E agora estou no ponto em que eles basicamente vendem por aparecerem. Claro que depois tem pessoal Eles do têm uma marketing, equipa. freelancer, edição, mas a parte do trabalho deles é, se calhar, pensar no conteúdo, o que têm que trazer, controlarem o pessoal e palestrarem e falarem e fazerem. Agora, mas se calhar antes não era. Mas eu acho que eles não se quiseram dissociar e esconder. Porquê? Porque o logotipo deles são eles. Sim, por exemplo, a Amanda Fitas, ela tem o logotipo dela é criado com as iniciais do nome dela, AF, não é? Quando eu vejo aquilo, mas lá está, a fotografia de capa, de capa não, de perfil do Instagram dela é ela, não é? Porque nós não vamos colocar eu tenho um logotipo, mas a minha fotografia de perfil é a minha fotografia. Porquê? Porque eu tenho que aparecer. O logotipo existe para quê? Para criar uma marca d'água numa coisa que é minha, para não haverem essas cópias, para, sei lá, uma assinatura num e-mail, ok? Tudo isso sim, porque depois a pessoa também já vai associando. Ah, ok, isto é da Lili. Sim. Ok? Ou isto é da Telma. Mas se nós quisermos meramente o nosso nome, também está tudo ok. Porque é que se cria às vezes com as iniciais, o logotipo com as iniciais? Porque às vezes também não cabe o nome todo, não é? Então vai tendo aí essas coisas. Mas isso é secundário. Já numa marca multinacional é principal, primeiro, não é? É sempre principal. É esse. Porque é que nós utilizamos sempre as mesmas cores? Porque é a nossa identidade visual. Porque as pessoas vão nos reconhecer através daquelas cores. Elas vão ver aquilo, vai-se fazer lembrar aquela pessoa. A questão é que também é muito intuitivo. Por exemplo, eu já troquei identidade visual, mas tem tudo a base do rosa na minha página. E tu perguntas-me, Telma, gostas de cor-de-rosa? Eu nem tanto. Mas lá está, foi intuitivo, porque eu olhei para aquele cor-de-rosa e tipo, aquilo que eu senti,
opa, e se calhar é isso que eu quero que os outros sintam. E se me perguntarem, eu sou uma pessoa que gosta muito mais de vermelhos, de cores mais vivas, mas se calhar não é isso que eu quero transmitir para as pessoas. Lá está, a base da intuição. Uhum. Sim, até porque lá está, um vermelho é muito mais agressivo, não é? E tu se calhar não queres que a pessoa chegue lá e que se vá embora porque se sentiu agredida por causa do vermelho, não é? Exatamente, não é? Por isso, já tens aí o teu cabelo vermelho, a pessoa já vê o vermelho. Mas é isso, é como é que eu quero que a pessoa se sinta ali. Por isso, vocês estão a ver aqui como se encaixa a estratégia e a intuição. Ok, o que é que eu quero que a pessoa sinta, não é? É uma das perguntas que tem na primeira sessão que fazem comigo no Empreender com Propósito, é exatamente essa. Como é que tu queres que a pessoa se sinta ao chegar ao teu Instagram? O que é que queres que ela entenda sobre isso? E a partir daí, então, tu crias as tuas cores. Porque aí vem, não é? Eu quero que ela sinta paz, tranquilidade, vou meter vermelho e preto. Não, por exemplo, eu pessoalmente eu uso muito essas cores, mas eu meti lá também isso, porque a pessoa não é chega lá vermelho e preto, ok, pronto. E já agora um rosa choque, tipo, não dá, não é? Então, que cores é que vocês se lembram quando pensam em tranquilidade, em paz? É cores pastel, cores neutras. Mas lá está, é muito engraçado porque eu via muitas com as cores brancas, o pastel, e eu, ok, isto para mim é morto, mas transmite paz, então fui buscar o rosa. E por acaso tinha fotos com roupa rosa, porque lá está, há coisas do caraças. Eu nunca gostei de cor-de-rosa, fui obrigada a ir a um casamento com cor-de-rosa. E eu até me senti bem. E depois acho que tudo se alinhou e eu quando pensei, ok, vou buscar exatamente aquele cor-de-rosa. Sim, eu lembro-me aquela foto do vestido. Uhum, Sim. uhum. Então é isso. E para nós criarmos um negócio com propósito, nós temos aqui mesmo que aceder à nossa intuição, mas utilizar aqui estratégias. E muito importante é nós procurarmos ajuda. Eu sei que a Telma tem-nos apontado assim um bocadinho mais para o fim, mas agora acho que cedeu e que posso abordar já esta parte. Nós precisamos procurar ajuda, gente. Não adianta tentar fazer tudo sozinho. É um mundo novo e mesmo que vocês já tenham empreendido, em 2014, se não estou em erro, eu empreendi, ok? Num ramo diferente, mas nós sabemos que as bases do negócio são para todos iguais. Por isso é que a minha especialidade é tarô, mas se vier alguém que quer, sei lá, criar o seu negócio digital na maquilhagem, e se realmente é um propósito para ela, eu consigo ajudar, claro que sim. Porquê? Porque ela vai iniciar a sua loja. Eu já tenho a minha loja. Eu já passei aqueles estágios, não é? Então, isso dá para qualquer área. Só que, porquê que eu digo aqui procurar ajuda? Eu tenho imensas pessoas que chegam até mim, que já têm a sua loja a funcionar, já está tudo ok, já criaram, e a primeira pergunta que eu costumo fazer é, ok, e já sabes qual é o teu público-alvo? Sei qual é o meu público-alvo, está tudo ok. Ok, então se calhar saltamos, o que me dizem sempre é, se calhar saltamos essa primeira sessão, porque já tenho base do negócio, percebo tudo. Então eu começo aqui, ok, qual é a visão do teu negócio? A visão do meu negócio? Hã? O que é que me estás a perguntar? E eu costumo utilizar sempre esta questão. Quando nós vamos às empresas, elas todas nos mostram um livrinho, ou às vezes até tem um enquadro, não é? E estas são a missão, visão e valores da empresa. É que normalmente diz sempre assim: tratar bem os funcionários, a nossa prioridade é que os nossos funcionários sejam felizes, blá 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 blá, não é? Assim, na maior parte das vezes nas empresas o que eles pregam, mas nas nossas é verdade, as nossas bases e valores é aquilo que nós realmente queremos fazer. Mas a verdade é que quando eu já tinha alguma coisa criada, quando fui parar a mentoria da Lili, eu já tinha uma entidade visual, eu já tinha um público-alvo, mas quando ela me falou disso, eu também fiquei assim, ok, eu estou a perceber o que é que tu queres dizer, mas como é que eu aplico isto no meu negócio? Depois com a ajuda dela consegui interpretar. Mas lá está, é uma pergunta que é óbvia, mas ao mesmo tempo é de difícil descrição. Sim, e a questão é,
Ali está o ponto-chave porque é que tu tens um negócio e porque é que tu deves continuá-lo. Porque vão haver dias de merda, gente, que vocês não querem continuar. E o que é que vai fazer? Vocês abrem o vosso livrinho, seja ele físico ou virtual, e vocês vão ver, ok, esta é a minha missão, é por isso que eu quero fazer isto. A visão está lá, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, é esta. Mas se eu não fizer agora, eu não vou atingir isto, não é? E quais são os meus valores? Para que é que são os valores? Para quando houverem aqueles clientes que vão tentar tirar-vos do vosso caminho, vocês continuarem no caminho, ok? E depois outra questão, toda a gente, eu acho que isto do público-alvo já está tão batido, toda a gente fala do público-alvo, toda a gente já sabe qual é o público-alvo. Eu sim, já tenho o meu avatar, sei perfeitamente qual é o meu público-alvo. Primeiro erro que eu vejo em quase todas as pessoas, nós somos seres muito versáteis e este erro eu também cometi, gente, ok? Nós queremos abraçar o mundo inteiro. Então, o primeiro erro, e é normalmente aí que eu pego logo na pessoa e digo, ok, agora temos que trabalhar isto, é qual é a idade do teu avatar? O meu avatar é dos 18 aos 60. E agora eu tenho só uma única pergunta para vocês e acho que vocês vão entender já a partir daqui. Se não entenderem, venham para a mentoria. E se entenderem, venham na mesma, porque tem outros pontos importantes, que é, como é que vocês vão falar para uma pessoa de 18 anos e para uma pessoa de 60 igualmente? Porque vocês só têm uma via nas redes sociais. Qual é a linguagem que vocês vão utilizar? E dependendo da linguagem que vocês queiram utilizar, seja ela mais juvenil, seja ela mais formal, vocês vão captar mais umas certas idades e não outras. A questão é precisamente essa, é uma questão de maturidade, porque até pode chegar uma pessoa com 18 anos e se identificar com vocês, mas a partir do momento em que tu fazes uma consulta percebes que ela não tem maturidade para entender aquilo que tu tens de lhe ensinar. E se vem uma pessoa de 60, quem não tem maturidade muitas das vezes és tu. Como é que nós vamos dizer a alguém, dar conselhos sobre por muito que sejamos só canal, não é? Mas conselhos amorosos a uma pessoa que está casada há 20 anos e nós ainda não somos casados sequer. Ou como eu, nenhuma relação tenho. Por exemplo, é só, lá está, são aqui exemplos. Claro, vocês podem dar orientação, claro que sim. Aqui estamos a falar, por exemplo, na questão do tarot, mas se tu trabalhares com coaching, como é que tu vais dar uma orientação a alguém com experiências que nunca passaste por ela? E tu até podes ter a teoria, porque eu também já tenho formação noutras áreas em que a teoria está cá. Mas às vezes acaba por ser um falso moralismo, tu estás a pregar a teoria, por muita base de verdade que tenha, mas tu ainda não passaste por ela. Porque o conselho chega, mas eu acho que não chega com a mesma firmeza. Exatamente. E depois, gente, é uma coisa muito simples. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu me vou apresentar nas redes sociais? Eu, por exemplo, e acho que a Thelma também, nós falamos em tu, é para ti. Nós estamos sempre a tratar-vos na segunda pessoa. Não tratamos por você. Se eu quero um público mais velho, eu quero, ou mais idoso, eu quero, a pessoa vai querer algo mais formal, não é? Eu não trato a minha avó por tu, então se calhar eu também não vou tratar alguém que tenha a idade da minha avó por tu. Vou tratar por você. Então quem é que eu quero captar? Quem é que eu quero cativar? Isso é uma coisa muito importante e aqui muita gente diz, eu quero quero chegar ao maior número de pessoas. Sim, chegar, mas quero captar quem? Na realidade vocês querem captar quem está realmente interessado nos vossos serviços ou produtos. E isso não é toda a gente. Porque vão existir pessoas, a Thelma e eu fazemos a mesma coisa. Vamos partir do princípio que nós só trabalhamos com tarot, ok? Nós temos as duas a loja aberta online. Há pessoas que se vão conectar com a Thelma e querem só a Thelma, e há pessoas que vão querer só comigo. Por isso nós nunca vamos falar para toda a gente. Por Sim, isso, vivam aquilo que vocês são e dessa forma e captem as pessoas que são corretas para vocês. eu já fiz lives com pessoas que fazem exatamente o mesmo que eu, que têm muita mais experiência, que têm muitos mais seguidores, que têm muita mais versatilidade e as pessoas disseram, eu preferi fazer contigo. E não é para outra pessoa não ser boa, porque eu sei que é. Mas lá está, o santo bate.
se calhar eu tenho uma frontalidade e tenho eu costumo dizer que sou um bocado bruta, mas características minhas que bate com outras pessoas. E se calhar a calma que a outra pessoa tem, que é natural dela, não alimenta aquilo que a outra pessoa precisa. E está tudo certo. É por isso que nós dizemos que este mercado é versátil. E há muita gente que pensa, eu não vou para o tarô, não vou para a numerologia, não vou para o reiki, porque já está o mercado saturado. Não está. Não está. Cada um... a quantas tarólogas eu já fui diferentes? Imensas. Todas elas ganharam dinheiro comigo. Exatamente. E ainda vou muitas. E também já fui a reiki, já fiz outras terapias. É um mercado que dá para toda a gente. Claro que se calhar temos clientes que nos são fiéis e continuam a vir aqui, mas há outras que vão e não voltam mais e está tudo certo. E não é por nós não sermos boas. O santo não bate. Eu dou muito, normalmente quando me dizem isso eu penso, e o exemplo que eu dou é, na minha zona há no mínimo 15 cabeleireiras, todas elas já são cabeleireiras há mais de 10 anos, todas elas têm clientes. São todas boas? Provavelmente não. Mas um simples brushing que aquela faz de uma maneira que aquela não faz e eu prefiro ir àquela. E está tudo certo. Exatamente. E uma das coisas que vos ajuda nisso é vocês estarem sempre a transmitir a vossa verdade, é serem fiéis a quem vocês são e não quererem criar vocês um avatar, uma Liliana que não existe, uma Telma que não existe, sabem? É vocês comunicarem a vossa verdade, serem fiéis àquilo que vocês acreditam e lá está, aí vão as pessoas que se conectam com isso também vão chegar até vocês, não vão ser todas, mas vão ser as certas, não é? Tens alguma coisa a acrescentar acerca de transmitir a verdade? Há uma coisa que me ocorreu que é o interesse. Que há pessoas que dizem isto é uma questão de interesse. E a verdade é que qualquer tipo de relação comercial é uma relação de interesse. Só que há aqui interesses distintos e o nosso interesse passa muito pela nossa verdade, que é, eu sou amiga da Liliana, mas eu tenho interesse nesta amizade, não no contexto negativo, porque eu sei que nós temos pontos de vista iguais e como somos amigas podemos acrescentar algo. Não deixa de ser uma relação de interesse, mas é um interesse com uma base verdadeira, porque temos ideias iguais, temos maneiras de ser iguais, temos conhecimento igual e que sabemos que podemos acrescentar algo ao mundo. Isto é um interesse com base na verdade. E, muito importante, nós também respeitamos quando não temos ideias iguais, porque toda a gente é diferente e por muito iguais que sejamos, por muito igual que a gente pense, existe sempre uma outra coisa que não pensamos igual, está tudo certo. Agora, a mim incomoda-me aquele tipo de relações de interesse que era, eu conhecia a Liliana, não me identificava com ela nem com as ferramentas dela, mas chegava-me a ela para fazer aqui exatamente a mesma coisa que nós estamos a fazer, só que com a ideia de ela acrescentar valor ao meu trabalho. Mas eu não gosto dela, eu não gosto daquilo que ela faz. E isso para mim é um interesse que não tem uma base de verdade. E é essa questão que para mim é muito importante. Aproxima-te das pessoas que são semelhantes de ti ou aproxima-te das pessoas que tu olhas para elas e queres ser como elas. Ou seja, é aquela frase, se és minhoca, queres ser uma borboleta, dá-te com as borboletas. É mais ou menos esta a base. Porque todas as relações, do meu ponto de vista, são relações de interesse. Agora, depende da verdade de cada interesse. E acho que aqui também está muito na base de transmitir a verdade. Foi aquilo que a Liliana há bocado falou da pipoca. Era uma relação de interesse se ela o fizesse, mas não ia bater. Ou se ela, sei lá, falasse com algum cantor, ou eu hoje para amanhã, tipo, olha, vou mandar uma mensagem à Cristina Ferreira para ver se ela quer fazer um mapa numerológico comigo e depois ela partilha-me nas redes sociais. Opa, eu até gosto da senhora, mas não ao ponto de me chegar a ela para isso. Claro. É esta base, é vocês fazerem as coisas, é preferível dar meio passo de cada vez, uma vez mais, do que querer dar 3 de uma vez só e depois tens que recuar. Exatamente. Depois nós temos também aqui, lá está, não ter medo de avançar ou então avançar mesmo com medo, tá, gente? Porque o medo, ele está cá, não é? Ele é normal, ele é para nos proteger
ele existe como um mecanismo de defesa, então nós vamos sentir medo. Mas é sempre ponderar, porque é que nós temos que avaliar? Temos que avaliar se é algo que nos vai colocar em perigo. E se não for, então experimentem, seja o que for na vossa vida, na realidade, não é? Porque se na nossa vida, eu posso dizer, eu tenho alguns pavores, não são muitos, mas que eu tenho terríveis. E eu costumo dizer que eu sou muito corajosa porque eu coloco-me sempre à prova. Por exemplo, eu testo estradas de montanha, tipo, estão a ver aquelas coisas que são assim muito altas, a gente vê a ribanceira lá para baixo, e eu vou na mesma, porque eu penso assim, o que é o pior que pode acontecer? Ok, eu posso estancar lá o carro e dizer que não vou baixo. Sim, porque eu tenho medo quando eu vou de carro, tá, gente? Assim, terrível. E por exemplo, eu há pouco tempo estive de férias e eu até fiz uma postagem sobre isso, um story. Eu fui de barco. Eu não gosto, gente. Eu detesto. Tipo, é uma coisa que sai fora do meu controle e se o barco tem um acidente lá no meio da água, não é? Que eu sei nadar. Ok, podem se rir de mim. Eu sei nadar. Mas é uma coisa porque eu penso assim, mas se eu estiver lá no meio, como é que eu vou chegar à costa, sabem? Tipo, é quase impossível, mas quais são as probabilidades disso acontecer, não é? Então se calhar eu vou perder ali uma oportunidade fantástica porque eu estou com medo, não é? Não se justifica assim tanto. E este se calhar era mais válido eu não ir, não é? Vou pensar sobre o assunto, mas dei aqui alguns exemplos e se vocês criarem o vosso negócio e ele até nem der certo, o que é que importa? Vocês tiveram uma experiência. Exatamente. E aí é que vocês conseguem perceber se, ok, isto para mim vale a pena, que foi o que eu já falei nos podcasts anteriores, num deles, que eu tive uma fase quando arranquei que foi boa e que agora desci, mas também deu para perceber, ok, vou ter que ter aqui mais jogo de cintura, mas eu não vou parar isto. Porque não é por estar mal que eu vou desistir, vou procurar alternativas, porque é isto que eu quero fazer. Agora, se calhar, não dá para eu estar a fazer isto só 100% da minha vida, mas vai fazer parte da minha vida. Não ver as alternativas como um final, mas sim como um meio de chegarmos ao objetivo. E está tudo certo. É como se diz, quando dá medo, vai com medo na mesma, porque normalmente aquilo que nos dá medo é aquilo que nos vai trazer algum acréscimo. E o que eu passei neste momento foi a prova viva, que é isto que eu quero fazer na minha vida. Porque eu não ponderei um segundo em desistir. Porquê? Porque lá está, porque eu tenho a minha visão e valores muito bem definidas. E não é por me correr mal 2, 3 ou 4 meses, que seja, que eu vou deixar isto para trás, não vou. E aqui, nestes pequenos atritos, que eu percebo que não, vai ter que ser, ou bem ou mal, ou demorar 1 ano, ou demorar 10, mas vai ser. Exatamente. Por isso, lá está, assim, uma coisa, mesmo que tenham medo, não deixem que o medo seja mais forte. O medo está cá e é para nos testar. E também nós temos vindo a falar este mês sobre evolução, não é? Sobre esta evolução espiritual. E vocês vão notar também que ao fazerem essas coisas, mesmo com medo, vocês vão evoluir também. Então, é aqui uma coisa que vocês podem levar para a vida. Outra coisa é aceitação e adaptação, que vai um bocadinho de encontro com aquilo que a Thelma estava a dizer, não é? Ou seja, nós temos que aceitar as circunstâncias, nem sempre nós podemos criar um plano, criar uma estratégia com o mentor XPTO, mas a vida acontece. E nem sempre é como nós queremos, ok? Em agosto eu tinha uns dias livres, em agosto de 2021, ok, gente? Vocês do futuro. Tinha uns dias livres e era para descansar e etc. A minha irmã teve um acidente. Eu não trabalhei realmente, mas descansei, não. Então, a vida está cheia de imprevistos, sabem? Então, tá, ok, temos que aceitar essas coisas. O que é que eu posso fazer? Ok, eu já tinha estes dias livres, depois eu posso ver, eu consigo tirar mais uns dias e realmente descansar, não consigo agora, vou fazê-lo mais tarde. Como é que ou seja, por muito que exista ali um planeamento, é também essa aceitação e essa adaptação. Eu vou-me adaptar àquilo que eu tenho agora, nestas circunstâncias. Mas façam o planeamento, porque andar aí à deriva é muito complicado. E é uma base muito engraçada, porque, por exemplo, eu e a Eliana, além do podcast, tínhamos outros projetos que não se ingraram,
e um deles iria acontecer agora no final do ano, mas acho que já nos vinham avisando que as coisas não iam correr como nós queríamos. Tanto é que era impossível neste momento nós fazermos o projeto, que tínhamos pensado muito pelas minhas mudanças de vida, e se calhar nesse contexto o podcast para mim está a correr lindamente, mas os outros projetos não estão. Porquê? Porque eu tenho mais que aprender, tenho outras coisas para resolver extra que a Liliana não tem. E se calhar nós continuando com isto, iria ser mau para as duas. Ela iria estar a perder tempo com algo que não devia, e eu também. E lá está. E não é, nós não nos damos bem como parceiras, mas lá está, a vida acontece. Eu mudei-me para o Algarve e eu não sabia que isso ia acontecer. Sim, foi super imprevisível. Vocês às vezes acham, isto também é planeado. Não, isto foi tipo o destino a atuar, a vida a resolver. Nós parámos com o podcast porque estava a acontecer demasiada coisa na vida dali, na minha também, mas quando nós parámos, eu nem sequer sabia que vinha para aqui. Só que também não estava tipo bem psicologicamente, e lá está a vida que acontece, e nós temos que nos adaptar. Não dá agora, vai dar futuramente, e se não der futuramente, ao menos foi pensado, nunca se sabe o que é que pode vir por aqui. A Mas ideia está ali, não é? Então, exatamente, e se eu e a Liana pararmos para pensar, ok, já havia indícios que se calhar as coisas não iam acontecer, e lá está, é parte de ouvir a intuição. Porquê? Porque nós até fazíamos as coisas, mas havia algo que nos deixava andar para a frente. travava, exatamente. Nós tínhamos o workshop todo montado. Nós temos Tá. tudo escrito, workbooks feitos, books feitos, planeamento, tudo. Não foi por falta de trabalho, mas não deu. E está tudo certo. O que é que nós fizemos? Metemos a violinha ao saco, vamos continuar a vida. Exatamente. Lá está, e é estas coisas, ou seja, por exemplo, normalmente uma mudança, assim como a da Telma, ela é planeada, mas por acaso aqui ela foi literalmente empurrada, se assim posso dizer, não é? Empurrada Pela pela vida. Ninguém me empurrou, mas a vida é Sim, que exato, empurrada pela vida. E então é ter esta flexibilidade e adaptar-se às situações, aceitar isso, ok? Acho que isso é muito importante, mas volto a salientar, mas criem planos sim, ok? tem que eles depois falhem. Mas criem Tem que planos. haver a planeação, porque se nós não planearmos, também é tipo estar a trabalhar para aquecer, não é? O que der está bom. E se nós planearmos, muito provavelmente assim, em 10 planos, 8 vão vingar e 2 se calhar não, porque acontece aqui, eu não é naquela altura, mas depois eles também já estão ali prontos, não é? Por isso, usem essas estratégias. E uma coisa que eu acredito muito é tenham só um plano, não existe o plano A e o plano B, porque vocês têm que dedicar a vossa energia a um plano. Se nós temos duas opções, nós vamos estar sempre, não é como se estivéssemos assim, sei lá, é como quando eu mudo ali para a casa ao lado e os meus pais moram na casa principal e eu estou no anexo. Eu mudei de casa, tudo XPTO, mas eu continuo a dividir contas, eu sei lá, tenho assim várias coisas que os meus pais podem sempre deitar a mão e então é um sítio seguro, não é? Então eu não saí completamente da zona de conforto. Eu já estou feliz porque eu cozinho para mim, incrível. Mas e ter a responsabilidade, ter contas, ter isto, não é? Então é muito importante essa parte. É engraçado que eu agora estou um bocadinho nessa situação, mas eu já vivi aos 24 anos, eu saí de casa e fui para tipo estava a 1 hora dos meus pais, então acho que já foi assim uma boa experiência. Ainda bem que falas nisso, e vamos aqui falar outra vez das mesmas fontes. O próprio Wendel de Carvalho diz: se tu queres ser uma pessoa bem-sucedida na vida, sai de casa dos teus pais. Porque tu não vais conseguir ser uma pessoa de sucesso na casa dos teus pais. Porque na casa dos teus pais tu és sempre pequenino. E se tu queres ser grande, tens que sair, nem que seja para dividir casa com 10 pessoas. Mas o impulso que tu queres dar na tua vida, tens que começar de dentro para fora. É muito aquela coisa da responsabilidade, não é? De tu teres, não tens ali a quem correr logo, não é? Se tu te deparares com uma situação, tens que a resolver, não é? Claro que depois podes contar com as outras pessoas, mas
em primeiro és a lugar, primeira contas pessoa. contigo. Exatamente. É essa a base, como é que eu ia te dizer? Os teus pais vão ser sempre teus pais e se tu precisares da ajuda deles, eles vão te dar sempre, quer tu estejas na casa deles ou não estejas. Por isso sai. Eu estou aqui a dar tipo paladas nas costas do pessoal. Basicamente foi isso que me aconteceu a mim. E eu senti a evolução e senti que cresci e senti uma certa leveza depois de ter saído. E não é que eu não fosse autónoma, porque eu entrava e saía quando queria, eu fazia aquilo que me apetecia, só que é uma energia a falar. Exatamente. Depois, uma coisa muito importante também, acreditem na verdade, gente. Existe muita gente muito bem intencionada, acredito eu, por aí, ok? Mas que diz coisas como ai, aqueles anúncios que me deixam tipo fula da vida, que é queres ganhar mais do que o teu salário atual só num part-time, ficar sentado no sofá e ganhar, sei lá, rios de dinheiro, normalmente não diz rios, mas ter um salário acima da média, blá blá blá. Ninguém ganha dinheiro sentado no sofá, a menos que vocês já tenham feito investimentos e estejam a receber os ganhos dos investimentos, ok? Nós há um dia ou outro que podemos estar a fazer trabalho de back-office sentados no sofá, fazer publicações e tudo mais, mas isso é uma ínfima parte. Sim, e não é só isso, e se calhar daqui a 20 anos até ganhas. Daquele produto que tu fizeste lá em 2021, 2041, estás a ganhar dinheiro dele, eu acredito. Agora, vocês não começam um negócio e não vão fazer nada e estão a ganhar dinheiro. Avon, New Skins, Oriflames, todas essas marcas que fazem essas propagandas, não é? Que eu já vi, já trabalhei com pessoas dessas áreas também, e tudo ok, elas são ensinadas a fazer assim, e realmente o nosso cérebro é que ainda quer acreditar nisso, mas não existe ninguém que não faz nada e ganha, principalmente no início. A longo prazo sim, mas não é que não faça nada, é já fez. Sim, já fez. Por isso... E eu até próprio eu acho que uma pessoa que efetivamente tem sucesso não se vai sentir realizada ao vender um produto que já tem 20 anos. Uma pessoa que é empreendedora vai reciclá-lo, vai melhorá-lo, vai fazer 30 uma linha para o tornar melhor, porque para mim isso é empreender, não é tu fazeres uma coisa bem na tua vida toda e ficares eternamente a ganhar dinheiro com ela. Tem que haver uma melhoria, tem que haver uma força, algo novo. Exatamente. Algo novo sempre. Porque lá está, é a essência. Mas é isso, mas escutem pessoas, vão ver perfis de pessoas que realmente dizem não, eu tive que trabalhar duro. Eu fui dormir até às 3 da manhã para conseguir ter aquilo a funcionar. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não aquela pessoa que diz sim, sim, tudo muito simples. Peguei no meu telemóvel e comecei a trabalhar e fiz isto. E outra coisa, gente, se vocês querem empreender no digital, eu sei que há telemóveis XPTOs muito bons, nada contra isso. Eu tenho uma mentorada que trabalha só com telemóvel, mas porque ainda não se proporcionou comprar o computador, porque eu aconselho sempre, tenham um computador. Para iniciar, podem iniciar. Os telemóveis têm ótimas câmaras, eu podia estar agora aqui a gravar com o telemóvel, sem dúvida alguma. Mas existem funcionalidades, por exemplo, eu não poderia estar a gravar, porque o Zoom só grava. Eu não sei se tu és de futuro, e se aí no futuro já vai dar para tu gravares no telemóvel, mas atualmente só dá para gravar no computador, por exemplo. E é muito mais simples, até uma até nos pode dizer também, muito mais simples trabalhar no Canva no computador do que no telemóvel. Não é? O Canva eu não consigo trabalhar no telemóvel. Eu tinha um computador mais. Eu quando comecei, eu não tinha computador. Então, lá está. Eu comprei um computador em segunda mão, que me custou tipo uma balela. E que me fez muito jeito, ou seja, se vocês não têm dinheiro para comprar um bom computador, há sempre alguém que quer vender um, e basicamente ele não dava para muito, mas deu para fazer algumas reuniões de Zoom, e eu assisti às aulas de Tarot por aquele computador, deu-me para escrever postagens, deu-me para fazer coisas no Canva, que foi o que eu precisei, depois que o tempo proporcionou. Mas tipo,
se não, lá está, se não conseguem comprar um bom computador, comprem um mais fraquinho, comprem um em segunda mão, desenrasquem com o telemóvel. Hoje em dia, uma das pessoas que eu mais sigo no Instagram e que me ajudou muito, ela começou a fazer a diferença com o telemóvel. Mas lá está, com o tempo foi-se modernizando. Ou seja, não coloquem entraves à vossa evolução por não terem aquilo que precisam. Mais uma vez, tipo, comecem. Mas também não pensem que vai dar sempre. Exatamente, é isso mesmo. E lá está, vão a pessoas que vos inspiram e que realmente dizem a verdade, ok? Não acreditem nessas coisas que não é preciso trabalhar, é sim, é preciso trabalhar duro. Vocês às vezes não têm tanta noção que estão a trabalhar porque estão a fazer aquilo que gostam, ok? Mas é preciso Um dos trabalhar. pontos que nós tínhamos aqui era normalizar que o trabalho é um trabalho comum. Ou seja, é um trabalho que, se vocês quiserem regra, ponham o vosso horário de entrada, ponham o vosso horário de saída, vocês estão a trabalhar em casa, ok, não... Uma coisa que me disseram, e para mim fez todo sentido, se tu queres ser bem-sucedida no teu negócio e não estás a ter trabalho naquela hora, não saias na mesma do teu local de trabalho, se é o teu negócio próprio. Faz posts, pega num livro e lê algo relacionado, é como se estivesse a dizer ao universo, eu estou aqui, estou pronta. Por isso, tenham o vosso horário de entrada, tenham o vosso horário de almoço, tenham o vosso horário de saída, tenham a vossa agenda. Diz uma pessoa que não tinha nada organizado, mas que é verdade, que faz toda a diferença, porque além de estás a dar uma mensagem ao universo que estás pronta para que as coisas cheguem, estás a normalizar que o teu trabalho espiritual é um trabalho comum. Hora de entrada, hora de saída, fazer contas, fazer planificações, tudo. Então aí vocês vão começar a ter consciência que se calhar era mais fácil trabalhar para os outros. E vão ter aí consciência que não é assim tão fácil. Mas qual é a diferença? É que é um trabalho que dá um trabalho como trabalhar para outra pessoa, mas é algo teu, que tem o teu cunho pessoal. Que a vantagem é que és a tua própria patroa e se fizeres as neiras, não vais ter ninguém a lixar-te a cabeça, a não ser que sejas uma pessoa super exigente contigo própria, mas é aceitável tu lixar-te a cabeça a ti própria e pode ser um bocado frustrante teres outra pessoa ali a moer-te o juízo. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. E é um desafio sempre. Por exemplo, eu sempre fiz lives com a Liliana, sempre fiz lives acompanhada. A primeira live que eu fiz foi horrível. Porquê? Porque eu fiquei nervosa, não fiz aquela introdução que devia ter feito, a única pessoa que estava lá era a Liliana. Então o que é que aconteceu? Começou-me a dar o sistema nervoso, eu comecei a roer-me toda, peguei no horário e comecei a fazer tiragens. Que é uma coisa que chama a atenção às pessoas, então as pessoas entravam e já não saíam. Se fosse há uns anos atrás, eu tinha feito a primeira, tinha desligado, tinha-me sentido super humilhada e tinha ido para a cama a chorar em posição fetal. Não, eu disse à Liana, correu mal, mas amanhã vou fazer outra. E fiz, e os erros que eu cometi a primeira live já não cometi na segunda, já usei ali estratégias para as pessoas ficarem. Eu não posso dizer que tenho 100 pessoas, mas se eu tiver 5, 6, 7 pessoas, para mim é o suficiente. Ou Eu seja, costumava dizer que seja uma, não é? Essa pessoa, fizer a se fizer diferença, a diferença, e a base é essa, é vocês aceitarem que podem falhar e não desistirem à primeira. É normal haverem erros. É normal correr mal. É normal vocês, tipo, que vergonha alheia. Acontece. E ainda hoje me acontece, eu tenho dislexia, dou imensos erros a escrever, mas eu cheguei a uma fase que liguei o foda-se. As pessoas já se vão habituar a que eu tenha. Às vezes não é erros por eu não saber escrever, é erros porque eu tenho déficit de atenção também. Opa, e está tudo certo. Eu às vezes reparo, o story já está feito há 1 hora, eu não vou pagar para o escrever outra vez. Claro que com o tempo eu vou tentar melhorar isso. Mas se eu for, olha, a live correu mal, não faço mais. Dou erros a escrever, não escrevo. Não gosto de mostrar a cara, não mostro. Há coisas que não precisam de ser mudadas de um ponto para o outro, de um dia para o outro. Mas não se sintam mal, porque é como, as redes sociais às vezes é como a televisão. Ninguém se lembra do tombo que o Pedro Abrunhosa deu nos ídolos, mas ele deu. Na altura foi um boom. Agora já não é e está tudo certo. As redes sociais é tudo muito rápido. Sim, sim. Gente, lá em 2018, quando eu comecei, e eu já trabalhava há algum tempo, mas quando eu comecei com as lives, eu às vezes não tinha ninguém na minha live. E eu fazia na mesma, sozinha. E então, têm alguma questão? Uma coisinha está lá a zero. Têm alguma questão? Não, ok, então pronto, até amanhã. Sim,
ela contando que a live depois ia ser vista por outras pessoas em offline, e mesmo que não fossem, o trabalho ficou feito da melhor maneira que ela sabia. Mas depois viram. Mas as primeiras lives não tinha ninguém. A segunda, depois começaram a aparecer tipo a minha mãe, o namorado da minha mãe. Também não era propriamente as pessoas que eu queria, tipo, muito obrigada, não é? Mas a minha melhor amiga. E pronto, mas aí já começou, ok, eles começavam a aparecer, eles começavam a, por exemplo, a dar gostos, etc. E na altura ainda era mais até no Facebook, já começava a distribuir. Então as pessoas começaram a aparecer. Ok? O que eu quero dizer é que lá está, eu hoje já consigo ter 20 pessoas, 30 pessoas numa live. Eu já cheguei a ter 100 quando fiz o workshop. Então, mas falo aqui de uma coisa gratuita, ok? Por isso, lá está, é uma questão de nós continuarmos. Um dia nós vamos receber essa recompensa de termos continuado, ok? E por último, conheçam-se bem, conheçam melhor também o vosso corpo e tenham um entendimento de vocês mesmas, porque é muito importante nós percebermos quando é que é a autossabotagem, quando é que eu realmente estou cansada, quando é que eu estou a empurrar com a barriga e estou a dizer que estou cansada porque não quero fazer aquela determinada coisa, e tudo é importante, não é? Tudo é preciso ser feito. Ninguém, lembrem-se, lá está, é o vosso negócio, ninguém vai fazer por vocês, a menos que vocês já estejam a pagar alguém que faça. Mas quem é que tem que querer mais? Vocês. Quando vocês já tiverem pessoas, desculpa, quando tiverem pessoas contratadas e elas estiverem a fazer mal alguma coisa e vocês querem daquela forma, perguntem, não sou eu que me estou a autossabotar, eu quero mesmo. E não se comparem. As pessoas que se calhar hoje em dia estão na berra, e eu cheguei à conclusão que essas pessoas começaram em 2014. Estamos em 2021, passaram-se 7 anos, elas têm mais é que estar na berra. E se eu quero estar na berra como elas, eu tenho que trabalhar como elas trabalharam. E além do mais, eu não sei como é que elas começaram, porque eu não estava lá para acompanhá-las, mas só elas é que sabem. Por isso, não se comparem. Por favor, é a pior coisa que podemos fazer. E eu vou dar aqui uma dica extra, gente. Ok, é assim, quanto àquilo que a Telma disse, nós às vezes vamos fazer uma comparação. Percebam se é benéfico para vocês, se é para vocês, lá está, alavancarem um negócio, ok, também quero chegar aqui, como é que eu faço? Ou se vocês estão, tipo, lá está, a chicotear-se, ok? E a segunda é que não é para fazer. E uma coisa muito importante, este é um extra, lembrei-me agora, vou dar aqui a dica, sejam omnipresentes. O que é que isto quer dizer? Estejam em vários lugares. O Instagram está hoje muito bom, amanhã pode não estar, aliás, ele já esteve melhor. Por isso, mas não andem a migrar só com as redes sociais. Criem um site, tenham um lugar vosso, criem um blog. O blog é uma coisa que não traz rentabilidade a curto prazo, mas é a longo prazo. E ninguém se lembra dos meninos blogs. A pipoca mais doce começou onde? No blog também. O arrumadinho, por acaso era o marido dela. Tudo começou ali no blog. E eu, por acaso, lembro-me de blogs da altura dos blogs, por acaso alguns deles já não existem. O Macho Sensível era muito conhecido. Mas a verdade é que poucos se ingraram, mas quando se ingraram, se ingraram. Mas a questão é, será que não criaram outra coisa? Porque no Olha, a blog... Bomba na Fofinha. Eu acho que a Bomba na Fofinha era blogger, por exemplo. Sim, senhora. Lá está. E existem aqui várias coisas, e por isso tenham um lugar vosso e captem os vossos contactos. Não tenham lá só na rede social, porque senão é muito complicado. Se ela se lembra de vos bloquear por algum motivo. Tenho a nossa carteira de clientes, por exemplo, eu ainda não tive capacidade financeira para fazer um site, porque fazer um site sozinho é um bocado difícil, e se me perguntarem, Telma, percebes de internet? Não. E ainda não tive, mas vou fazê-lo um dia, é algo que já está na minha lista. Mas, por exemplo, eu tenho a minha carteira de clientes, ou seja, eu tenho o número de todos os clientes. Que um dia mais tarde, eu, por exemplo, acaba-se o Instagram, eu pego numa mensagem geral e envio para toda a gente no WhatsApp. E peço, por favor, sigam-me noutra plataforma, seja Facebook, seja TikTok, seja o que for. Exatamente, ou seja, base de dados muito importante. E Sim. já agora que é uma base de dados, e vocês podem criá-la com uma ferramenta gratuita, MailChimp, ok? Se vocês têm interesse nestes temas, deixem-nos também aqui nos comentários.
mas vocês podem criar a base de dados e uma coisa muito importante, tenham pelo menos a morada ou o NIF da pessoa. Um dia vocês vão me agradecer. Queres que eu continue? É só por questões legais, gente, porque há pessoas mal intencionadas também, ok? Aí sim, e outra coisa que é importante, se vocês não tiverem conhecimento jurídico, ou até tipo, sei lá, legal, tipo, um contabilista faz sempre muito jeito, ter conhecimentos, tirar dúvidas com alguém que seja do direito também é importante, porque assim, não é vocês serem desconfiados, mas realmente há pessoas que às vezes podem ser um bocado mal intencionadas e que são pessoas que não lidam diretamente connosco, não estão connosco pessoalmente e às vezes tentam brincar um pouco, tentam fazer aqui um certo jogo psicológico connosco, vocês tipo têm que ter as costas um bocado guardadas. Eu disse isto há bocadinho na parte de procurar ajuda, até me esqueci, lá está, um contabilista sempre, um advogado consultarem em questões específicas, porque nem toda a gente tem dinheiro para pagar logo uma avença, não é? Mas se tens um amigo melhor, faz trocas com os amigos, não sei, mas também um contabilista sempre. O meu negócio tem contabilista desde sempre. É Sandra, quem quiser o contacto pode dizer, ela também trabalha à distância, por isso eu estou super bem servida. Estão a ver e chega para todos. Nós podemos fazer propaganda. Estes dias eu fiz propaganda a uma mentorada minha que faz mandalas e recebi uma mensagem a dizer: Lili, tu és muito generosa, de uma outra pessoa por eu ter publicado. Há espaço para todos, eu não faço mandalas. E mesmo que fizesses, vamos voltar a bater. Quantas vezes já me partilhaste a mim? Quantas vezes já te partilhei? Sim, Quantas não... vezes eu já partilho pessoas que têm coisas que eu não tenho, mas que vão ter? Chega para todos. Quando nós damos ao mundo, o mundo retribui-nos. Vocês Exatamente. não duvidem disso. Mas até gostava, se me permites, Dama, que deixassem aqui, se querem realmente também que fale dessa parte, nós falamos mais até, lá está, do nos ouvir e etc., mas se querem que traga esta parte mais teórica. Então, a ver como a teoria e a prática andam juntas e a parte mais material e a parte da intuição, porque lá está, esta parte aqui de como criar na prática também é muito importante, não é? E é ter essas pessoas, é ter olhem, logo no início eu ainda trabalhava por conta de outrem e já trabalhava também por minha conta e trabalhava com advogados. Eu trabalhei num escritório de advogados no Porto. Daí tenho também alguns amigos, e isto dá muito jeito, e então acusaram-me por causa do nome, Renascer, que eu não podia utilizar porque a pessoa em questão tinha a patente do nome. E eu achei muito estranho, porque é assim, lá está, tu teres a patente de um serviço, de alguma coisa específica. Ok, agora Renascer, eu até fiz uma pesquisa, parece tanta coisa com Renascer, ainda por cima tinha lá Liliana Renascer, tipo, e a pessoa em questão nem se chamava Liliana, ok? E, e então ela disse-me assim: não sei o que, isto já aconteceu muitas vezes, mas eu já. Eu até nem sei se diz a patente do nome. Eu sei que ela tinha registro, sabem? Quando aparece aquele R lá e aquele C de É tipo marca copyright. registrada, é isso? Exatamente, obrigada. É marca registada, é meu, paguei para ter, não podes ter isso, por favor, retira. Mas foi uma mensagem formal, a tentar ser amável, mas logo estão a ver, tipo, ou tiras ou vais-te lixar. E eu, logo a seguir, olhem, eu era assistente, não é? Estava eu aqui na minha mesinha, logo ali ao lado tinha a pessoa de quem eu era o braço direito. Eu cheguei lá e eu, doutor, olha, recebi esta mensagem assim, assim. 2 segundos, ele entrou lá no site e disse, não está registada. Responde isto à senhora. E pronto. É uma psicóloga muito conhecida, até, Sílvia Dias, ela tem um programa que se chama Renascer, e realmente ela tinha e está tudo ok e eu disse assim, olha, eu vou averiguar, peço imensa desculpa, não sabia, vou averiguar e assim que falar com o meu advogado eu entro em contacto consigo. E quando lhe respondi, ela disse, pensei mesmo que estava tudo direitinho. Eu disse, olha, se pagou, não ficou registado porque não está. E resolveu-se. Ou seja,
Mas as pessoas também vão tentar. Eu não sei se a senhora realmente pagou, se não deu certo, whatever. Só sei que... Ou se enganaram, podem não ter enganado. Ponto. Exatamente, eu não estou aqui para falar mal dela, simplesmente... Aliás, eu já até sigo o trabalho dela, gosto. E já contactei também para uma consulta. Agora, ela pode ter sido enganada, mas também vão haver pessoas que vão tentar, não é? E se colar, ótimo, não é? Por isso, isto é muito importante e é importante que vocês tenham aqui ajuda. Lá está, daí a ajuda tem de ser tão preciosa e nós precisamos todos uns dos outros, gente. Sempre. Não sei se tu tens mais algo a acrescentar, Thelma. Não, acho que foi tudo dito. Quer dizer, foi tudo dito, há sempre muita coisa para dizer, mas acho que vamos deixar. Já me deu aqui algumas ideias para outros podcasts, o que nós falámos aqui, por isso fiquem atentos. A informação que nós vamos sempre trazer é com o intuito de vos ajudar sempre a evoluir e que nós também evoluímos com vocês, podem ter a certeza. Mas para a semana a mais. Exatamente, por isso já sabem, não se esqueçam, subscrevam o canal, comentem, digam temas, este é o último podcast aqui de outubro, que temas vocês querem? Nós já temos o tema para novembro, mas podemos trazer em dezembro e assim sucessivamente, ok? Por isso, digam que temas querem, o que é que vos interessa, o que é que vocês querem ver aqui, nós queremos evoluir com vocês, por isso, contem-nos o que vocês querem. E, para além de comentar, partilhem com aqueles amigos que estão agora a criar negócio. Nós dizemos principalmente as amigas, não é? Porque nós somos mulheres, já sabem, mulheres e tal. Mas os homens são bem-vindos. Os homens são bem-vindos e se nós não podemos ajudar, nós arranjamos quem ajude. Exatamente, também temos aqui as nossas connects. E subscrevam também, ok? Partilhar, subscrever, ativar o sininho para receber as informações sempre. E lá está, partilhem com outras pessoas para elas subscreverem também, para nós crescermos, tá bom? Beijo e até à próxima semana. Tchau, tchau.